time através de ferramentas, hábitos, ações que impulsionem o seu time, o seu negócio para a inovação. Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de hoje. Eu me chamo Renata Guzmão, sou especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas e estou hoje aqui para mais um bate-papo para te ajudar com ferramentas, com prática, com assunto, com teoria, para te levar na sua melhor performance profissional, na sua carreira e principalmente enquanto líder, empreendedor, líder de equipes. Boa noite para você que está chegando. Hoje eu não vou estar aqui sozinha. Hoje eu vou estar aqui com um convidado que eu tive o prazer de reencontrar, porque eu descobri que eu já conhecia esse convidado aí de muito tempo. Esses reencontros, sabe, que a vida proporciona pra gente, felizmente. E reencontrei esse convidado aí em uma das palestras que eu ministrei durante agora o mês de março, principalmente. E aí o foco dele, gente, é todo na inovação. E claro que eu quis trazer esse assunto para a nossa live de hoje. Boa noite para você que está chegando, vai dando um oi aí para mim. Fala para mim qual que é a sua curiosidade, qual que é a sua dúvida relacionada a esse assunto de inovação. Tenho certeza absoluta que essa live vai fazer todo sentido para você. Hoje aqui em Londrina são 19h38, a live está marcada para 19h30, começamos aqui com um pouquinho de atraso. Tá chovendo aqui em Londrina, então aqui tava numa outra cidade, vim de carro, aquele trânsito, né, que sai um pouquinho aí do planejamento. Então a gente começou aqui com um pouquinho de alguns minutos de atraso, mas estamos aqui para te levar assuntos, conteúdos relacionados a essa parte de inovação. Já vi aqui que o meu convidado, ele tá aqui, tá? Já só esperando para entrar. Deixa eu falar um pouquinho da trajetória dele, tá? O meu convidado, ele é consultor de inovação. Ele tem uma ampla experiência em desenvolvimento de equipes mais inovadoras e formação de ambientes promotores de inovação. Ele tem sido aí um parceiro bem estratégico nessa jornada de construir líderes e times preparáveis e sustentáveis para o futuro. Então, nós estamos aqui para compartilhar alguns insights valiosos relacionados à inovação. E conosco vai estar o Ricardo Delgado. O Ricardo já está aí esperando. Ter um papo. Já aceitei aqui o convite do Ricardo. Só esperando ele entrar. Tem realmente aí um gapzinho, né? Na parte de... Entre a... Isso, tá chegando. Chegou! Boa Olá, noite! boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo... bem? Tô te ouvindo bem. Você também tá me ouvindo bem? Bem, bem. Eu não sei se é a minha internet aqui ou é a sua ali, mas no início deu uma travadinha aí, por isso que acabou demorando um pouco, tá? Ah, tá, não, deve ser a minha aqui também, porque, meu Deus do céu, tá chovendo, né, e a chuva, ela oscila aqui um pouquinho. Em todo caso, eu já desliguei aqui as internets perto aqui para poder manter a gente em conexão. Ó, já tem um Legal. pessoal aí entrando, viu? Ricardo, que prazer esse nosso bate-papo, mais um bate-papo, né, dos muitos que a gente tem tido aí. Pois é, nós já tivemos aí alguns, né? Até de alinhamentos, enfim. Foi muito bom ter aquela experiência sua aqui em Arapongas, né? Com o projeto do Móveis Hub, quando você veio junto com o pessoal do IEL também, né, falar sobre essa experiência que nós estamos tendo hoje, né, presente, né, um negócio, algo que vem acontecendo de forma tão acelerada, que é essa questão de você ter as pessoas envolvidas de gerações diferentes no mesmo ambiente, né, também das dificuldades de contratação hoje do jovem para dentro da indústria, principalmente, mas foi muito boa aquelas colocações, as provocações que ficaram foram excelentes, né? Acredito que nós vamos conseguir tirar proveito, né? E desenvolver projetos importantes para o nosso setor, que faça com que as empresas tenham um maior engajamento, uma maior retenção de pessoas, de talento, e que o jovem, principalmente, né, se apaixone
pela indústria, porque a indústria é fantástica, né? Trabalhar na indústria, né? Eu sei que nós Isso. temos um quadro, né, de oportunidades que vão vir, empregos diferentes, né? No futuro, muitos empregos estão nascendo, novas funções, novos requisitos, novas habilidades que as pessoas têm que existir, mas a indústria não vai parar e nós precisamos das pessoas dentro da indústria. É verdade. E isso também, né, reflete aí no assunto de hoje, que é a parte da inovação. Com gente nova, vem a necessidade de ferramentas novas. No meu caso, claro, né, que a coach tem que falar de pensamentos novos também, que eu acho que tô vendo até aqui, né, o roteirinho que que a gente preparou aqui, você usa muito a palavra disrupção, né? Então, eu Tá? acho que a maior de todas é no nosso próprio pensamento, né? Na nossa própria cachola aí. E para começar esse bate-papo, Ricardo, me fala aí, né? Quem é você? Me fala aí da sua trajetória. Quem que é essa pessoa que vai ficar aqui comigo nesses próximos 50, 60 minutos aí? Conta um pouquinho de você, Ricardo. Pois é, né? Tive, tive vamos falar, esse momento importante de estar contigo aqui, né? Que eu venho de uma comemoração bem importante também, que aconteceu na minha vida, acontece com a maioria, né? Mas eu virei a chave para o segundo tempo da vida. Então, eu fiz 50 anos no sábado, estou muito Uh! feliz com isso, né? Não parece? Não parece! Não parece, né? Parabéns! Parabéns, Ricardo. Mas, mas eu vim de uma trajetória incrível, assim, né? Eu iniciei a minha carreira na indústria em 1991, ainda como garoto do Senai, né? Vindo de cursos de aprendizagens industriais e depois cursos técnicos, que me levou, né, a chegar, trabalhar dentro de indústria multinacional e fiquei 20 anos em indústria multinacional, desenvolvendo, para mim foi uma grande oportunidade, uma grande escola. Foi lá que eu acabei desenvolvendo as minhas formações, né, de graduação, de pós, de MBA, de mestrado, enfim, e que me deu muita prática, né? Então, muito laboratório, quando a gente fala de inovação hoje, né, eu sou uma pessoa assim, inovação não é só tecnologia. Então, a inovação ela tem três pilares muito importantes, são pessoas, produtos e processos, né? Então, falar de inovação dessa forma tem sentido. Falar só de tecnologia, ela é um mecanismo, a tecnologia é um mecanismo. E isso me deu muita experiência. Depois consegui conciliar também algumas salas de aulas, né, trabalhando como professor em um segundo tempo da jornada, né. Logo depois, em 2018, trabalhei com consultoria e aí, até hoje, né, com consultoria. Passei pela pandemia por um desafio grande, né, trabalhando num grande projeto que envolvia inovação, que envolvia pessoas, que envolvia mudança de core dentro de uma empresa do setor metal mecânico, que trabalhava para o agronegócio, né? Então, era uma área totalmente diferente da minha. Eu trabalhei dentro da Elevadores Atlas Timber durante 20 anos. Então, nosso benchmarking era a indústria automobilística, a indústria de linha branca. E aí eu vim para a pecuária, né? E lá na pecuária eles falaram, olha, tem muita coisa para aprender, e de fato eu fui aprender para poder colocar propostas importantes dentro da empresa, que valeu a pena, né? Com produtos importantes, mudanças de cultura organizacional importante que impactou o futuro da empresa. E hoje, estou gerenciando um projeto de inovação dentro do Polo Moveleiro de Arapongas, né? Sendo aí comecei desde o planejamento estratégico e recebi o convite para executar esse projeto. Estou muito satisfeito, muitos resultados, muitas oportunidades aqui e claro, né, tem que levar na minha maleta aqui essa frase: inovação é pessoas, produto e processos, né? E é com isso que a gente vai conquistando e tirando o resultado do que é mais importante desse projeto aqui em Arapongas, que é um centro de inovação para o Polo Moveleiro de Arapongas. Legal, que foi onde a gente se reencontrou, aliás, né? Isso, Ele isso, preparou isso. lá um palco todo inovador lá, né? A É, comunicadora brilha os olhos, né, com isso daí. Então, é que demais.
faça aí resultado, foi um resultado aí de todo o trabalho que você está fazendo. Olha, entrou várias pessoas, tem aí o Tiago Aderaldo. O Tiago Aderaldo já Ah, o está aí Tiagão, falando. conheço o Thiago, parabéns, Thiago. Thiago trabalha na Unil, né, uma investidora aí, trabalha com investimentos, Bitcoin, dólar digital. Ele é um cara que está sempre presente nos eventos do Móveis Hub, é sempre presente aqui com muita atenção, né, principalmente nos empresários, né, com aquilo que ele tem para oferecer de melhor sobre os investimentos da Unil. Legal. Ó, e aí, né, quem tá aqui ao vivo participando conosco, faz igual o Thiago aí, dá uma palminha, fala da onde que você conhece a gente. E quem não tiver aqui ao vivo, essa live sempre fica depois salva tanto no meu canal do Spotify quanto no YouTube, pra gente alcançar mais gente aí com esse assunto. Ricardo, em toda essa sua trajetória, né, aí lidando com a inovação dentro das empresas, se você pudesse assim, ó, resumir as três principais características de uma empresa que tem boas práticas de fabricação. Você fala de boas práticas de, desculpa, de inovação. Estou trabalhando com a Roberta. A Roberta está nos assistindo. Roberta, aí, ó, de tanto falar de prática de fabricação, ficou aqui na cabeça, né? E aí, no caso da inovação, quais são as três principais características? Então, primeiro a empresa hoje, ela tem que ter uma cultura de aprendizado contínuo. Nós vivemos uma época que foi muito aquilo do conhecimento, do especialista, né? Principalmente quando a gente fala de indústria, Renata, ah, aquela fase 3.0 para até a 4.0, nós passamos por um período muito dos especialistas, né? Porque envolvia de fato a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. Hoje nós somos consumidores de muitas tecnologias que foram e vieram do 3.0 em desenvolvimento, né? Então a empresa ela precisa ter uma cultura de aprendizado contínuo, né? O lifelong learning. A gente trabalha nas pessoas, né? Ter interesse de saber aprender rapidamente e conectar o aprendizado. Então, isso é muito importante dentro da cultura inovadora da empresa, né? Como uma prática de inovação. Né? Um livro que eu até cito, né, que é o Abundance, né? Foi um livro que foi feito lá em 2012, né? Que é dos pesquisadores lá da Singularity University e da NASA. Ele fala assim, a inovação nasce quando as pessoas têm espaço e estímulo para experimentar. Ou seja, né, se eu tenho essa cultura de aprendizado contínuo, eu tenho que experimentar esse aprendizado. E outro ponto muito importante é a estrutura, né? A empresa tem uma estrutura que permite errar rápido, né? Tem empresa que fala, eu sou inovadora, mas ela não suporta o erro, ela não coloca o erro, né? As possibilidades de você pivotar, refazer, né? Aquela prática novamente. E aí as pessoas não conseguem colocar, não conseguem ter o estímulo do experimento, né? Então, a empresa ela tem que estar preparada a isso na cultura dela, sabe? Como prática de inovação. Permitir o errar rápido e corrigir rápido, né? Isso é muito importante. E o outro ponto também é a liderança horizontal e empática, né? Líderes que sabem escutar, principalmente a liderança que consegue criar uma inspiração nas pessoas, né? O livro O Poder da Inovação, do Luiz Serafim, que é um cara que eu admiro muito, conheci ele numa imersão que eu fiz na 3M, recentemente reencontrei ele aqui em Londrina, por acaso, né, de um evento também de inovação. O livro dele chama O Poder da Inovação, e ele coloca lá assim, as empresas inovadoras têm que ter líderes que atuam como jardineiros. Como assim, Ricardo? Como assim, Renata? Pessoas que preparam o solo, né, para um time florescer. Olha só que bonito isso, né? Líderes que sabem dar espaço, que sabem adubar, que dá suporte, e não são líderes apenas de comando e controle. Né? Líderes que apresentam ali, dentro daquele território organizacional, a cultura inovadora. É isso que tem que estar na identidade, aquela estrelinha da cultura inovadora no peito. Mas ele tem que fazer isso acontecer de forma com que seu time possa florescer. Isso é Muito muito bom. importante.
Olha, que interessante, né, Ricardo? Quando a gente fala assim, né, as características de uma empresa inovadora, o que que a gente vai pensar? Em tecnologia, em ferramenta, em processos, em grandes investimentos financeiros, que também são importantes. Mas olha que legal, você destaca três coisas que têm mais a ver com pessoas e processos, né? Sim, Quando você fala de aprendizado contínuo, eu acho muito interessante, porque nos programas de desenvolvimento de lideranças, principalmente, eu uso muito a andragogia, né, que é o ensino para adulto. Então, é você permitir que ele também compartilhe a experiência dele. Então, hoje eu estava ali, por exemplo, num treinamento de 4 horas com uma equipe. Eu falei bastante, mas eu ouvi bastante também. Eles compartilharam muito as experiências dele. O adulto, ele tem experiência, o adulto, ele tem bagagem. E ele só aprende quando ele tem oportunidade de compartilhar essa bagagem. Então, essa cultura de aprendizado não é só daqui para lá, mas ele é também quando a empresa se abre a escutar aquilo que o outro tem a dizer. E a liderança horizontal e empática, né? Olha, Ricardo, antes de fazer um programa de desenvolvimento, a gente sempre vai ouvir o colaborador, né? Então, assim, olha, o uhum. que que você acha que precisa ser desenvolvido aqui dentro? O ouvir, né? Eu preciso ser mais ouvido. Eu tô lá na ponta, eu sei o que está acontecendo, eu tô atendendo o cliente, eu tô atendendo o paciente, eu tô atendendo a pessoa que está ali, né? Eu sei exatamente quais são os problemas, mas não, eles contratam um consultor, eles sentam lá na mesa para escutar. Então, o ouvir quem está na ponta, ele é muito importante também. Então, os dois pontos que você traz aqui, ele reforça muito, né, aquilo que a gente tem trabalhado mesmo, com a liderança. Sim, até também durante algumas consultorias, né, a empresa solicita quais são os mecanismos, né? Quando você fala, até por eu não mencionar a tecnologia ela é convergente a esses três principais pilares, né, que eu acabei falando agora. E ela é convergente por quê? Porque ela é uma resultante, né? A empresa ela vai estar preparada para transferir tecnologia, né, quando o ambiente é favorável. Quando a empresa tem dificuldade de trabalhar essas práticas de inovação, a tecnologia ela vem de uma forma assim, quando a água bate na bunda, vamos dizer assim, né? Quando o Sim. negócio está precisando ser, o incêndio precisa ser apagado, né? Aí não tem solução, olha para um lado, olha para o outro, a empresa fala, não, tem que colocar uma máquina assim, tem que colocar um processo, tem que automatizar, tem que terceirizar, tem que tudo isso, claro, né, matematicamente pode ser feita uma conta e ver as suas viabilidades, mas a tecnologia ela não pode ser a primeira ação da empresa, ela é uma resultante, né? E em algumas práticas, Renata, de consultoria, né, quando a empresa fala assim, qual seria um método para falar de inovação, a gente poderia criar inovação, criar uma oxigenação, criar um ambiente organizacional inovador com exercícios? É claro que sim. Né? Isso é muito importante, porque a gente aprende andando com exercícios, com práticas, na tentativa, né? A gente aprende a jogar futebol com exercícios, com prática. A inovação, a cultura, principalmente quando você está em um ambiente diverso, né? Pessoas pensando diferente, comportamentos diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes. Você precisa praticar a inovação para que ela faça sentido e traga resultados tangíveis para dentro da empresa. Então a gente prepara cenários, né, como esse de trabalhar a ideia, ouvir o operador, né, ouvir o colaborador, ouvir o administrativo, ouvir o RH e o RH também ouvir todos, né, em práticas que façam com que pessoas coloquem a sua ideia, coloquem o seu projeto, coloquem a situação atual, coloquem uma situação proposta e seja convertida isso em resultado. Então são mecanismos importantes que desde um exemplo muito prático, né, a gente fala de processo, né, lá atrás, em tempos modernos, com Henry Ford, naqueles vídeos que a gente, principalmente com Charlie Chaplin, né, que a gente vê lá, é que
ele organiza os processos por etapas. E tudo aquilo trouxe um benefício inovador muito, muito importante para a indústria, para o mundo todo, para o mercado. É que quando ele organiza por processo, facilita identificar aquilo que agrega valor e aquilo que não agrega valor. Aquilo que é possível uma mão de obra humana, um processo humano, né, realizar, ou tem que ser humano para realizar devido ao tátil, aos sensores que o humano tem, e aquilo que pode ser automatizado. E logo em seguida vem a mecanização, vem a automação 3.0, né, que a gente viveu da década de 70 para cá até 2012. Agora nós já falamos do 4.0, mas essa mecanização, essa automação foi criada e facilmente colocada na indústria, porque o Fordismo, por exemplo, ele separou os processos, ele conseguiu separar as etapas e ali facilitando identificar aonde faria sentido de ter essa automação. Ou seja, essa prática de desenvolver os processos, né, dentro de uma empresa, seja ela uma indústria, uma clínica, uma área médica, um supermercado, seja ela qual for, né, nós precisamos entender os processos e entendendo as pessoas e os processos vai fazer sentido daquilo que eu possa trazer a tecnologia, para que eu possa fazer com que a empresa tenha essa sensibilidade à inovação. E aí, ouvir. Né? O primeiro trabalho disso é ouvir, entender, ver que aquele processo ele está sendo executado com um dispêndio energético muito grande. Né? Então, ali é o local da automação, ali é o local da tecnologia. Né? Se não está agregando valor com a mão de obra humana, com a operação humana, com aquele monte de planilha sem ter automação de informações dentro de um software, né? Então eu preciso colocar ali a tecnologia. E com isso, né, eu só quis dar uma exemplificada, né, como que foi importante dividir os processos, né? Como foi importante ouvir e ver como aquilo poderia ser fabricado da melhor forma possível. Isso, exatamente. Bom, tá chegando bastante gente aí, bastante liderança, bastante empresário. Olha, hoje o nosso assunto aqui, gente, está sendo inovação. Liderança empreendedora, hábitos empreendedores. Se você tem dúvida a respeito desse assunto, coloca aqui. Se você está vendo essa live depois, coloca aqui nos comentários, né? Quem quiser seguir aí o Ricardo, né? Entra lá, segue ele também para ver todo esse trabalho legal que ele está fazendo relacionado a essa parte de inovação. Ô, Ricardo, e no futuro, assim, qual que aquela empresa que resiste em mudar? E, ó, é independente do tamanho, né, da empresa, a gente vê muita empresa grande, muito resistente, né? E empresa também que não sai do lugar. Qual que vai ser aí, na sua opinião, a consequência da empresa que resiste à inovação? Bom, a gente consegue encontrar vários casos desses, né? E aí a gente até vê os estudos mais relevantes de empresas que ficaram irrelevantes durante o tempo, né? A gente vê aí o estudo da Kodak, né? Como que ela ficou irrelevante, né? O assunto é relevante, né? Para falar, pô, não quis mudar, ficou ultrapassadas a novos métodos, a tecnologias, a modelos mais ágeis, a entender o mercado, a entender o que a tecnologia poderia fazer disrupção naquele próprio mercado dela e houve a quebra da Kodak. Né? Hoje a gente fala de recuperação da Kodak, parece que está surgindo algo nesse sentido, mas perdeu o timing, né? Por muito tempo. Então a empresa que ela não que resiste à inovação, ela acaba ficando ultrapassada, né? Por modelos ágeis, né? Modernos e conectados ao cliente, por exemplo. Né? Então ela acaba ficando irrelevante. Também lá no livro do Gestão do Amanhã, você me colocou um ponto muito importante agora, é que o Sandro Magaldi, nesse livro, ele fala assim, olha, ele dá exemplos importantíssimos, né? Que o mundo exige adaptações. Né? E resistir à inovação é muitas vezes resistir à sobrevivência do empreendedorismo
do intraempreendedorismo dos seus colaboradores, né? E isso acaba, ele cita ali o exemplo também da Kodak naquele livro, nesse livro aí da gestão do amanhã, né? E acaba criando o quê? Dentro do sistema organizacional da empresa. Desmotiva as pessoas, desmotiva os talentos, né? A empresa não progride, você tem dificuldade de retenção, você tem dificuldade de contratação, você tem dificuldade de fazer uma leitura do mercado, né? E propor uma inovação no seu produto, no seu serviço, no seu processo. E aí o risco é a empresa ficar desatualizada e perder mercado. E eu sempre falo para a indústria assim, muita gente está reclamando da China, né? É que a China, há muito tempo atrás, não é de hoje, né? Que a China roubou o meu mercado, que a China faz pirataria, que a China é isso, que a China é aquilo. Enfim, eu tenho dois pontos positivos da China. Ela nos ensina muito o empreendedorismo. Nos ensina muito o que é trabalhar com o seu ecossistema. Nós tivemos um exemplo numa fala aqui de empresários que tiveram esse ano na Canton. Falou, olha, o cara faz um componente para mim de 35 milímetros, mas eu precisava desse componente de 40 milímetros. Ele falou, de 40 não passo, porque a maior saída do mundo é de 35. Mas o meu concorrente aqui do lado, ele faz o de 40. Ou seja, olha só, se ele fosse um cara, uma empresa tão fechada, né, ele não faria o trabalho de ecossistema, de integração. Ele falou, olha, eu tenho por 35, eu sei que você vai comprar o meu também de 35, mas para você não perder a oportunidade, o meu concorrente aqui do lado, o meu vizinho de rua, de avenida, ele fabrica o de 40. E isso é relevante, porque a empresa sabe trabalhar com o seu ecossistema de inovação. A empresa sabe trabalhar com o seu ecossistema empreendedor, né? Ele olha o concorrente como uma oportunidade, né? E a gente tem dificuldade de olhar, né? E aí eu estou preocupado com a China, mas não estou preocupado com a empresa que vai se instalar na esquina da minha avenida, muito mais tecnificada, muito mais com a cultura organizacional melhor que a minha. E aí, como que eu vou reclamar? E aí ele vai reter todos os meus talentos, ele dá outras oportunidades, ele oferece funções, ele oferece salários, ele oferece carreira. E a minha empresa? Isso. A gente percebe, né, que, ó, e gente, eu tô colocando aqui todos os livros que o Ricardo tá colocando, que falou, ó, tô tentando aqui anotar O Poder da Inovação, Gestão do Amanhã, tá ficando tudo aqui para se você, caso queira consultar aí as referências, né? Muita gente reclamando de falta de mão de obra, né, Ricardo? A gente vai a uma dor muito grande nas empresas, falta de mão de obra, mas isso também tem a ver com inovação, né? Nem que se for assim, a inovação no pensamento, né? Pequenas Organizacional, coisas. né? É. O organizacional, exatamente, né? O que eu posso fazer ali, né, na pirâmide de Maslow, né? Hoje mesmo eu mencionava com o cliente, o que que é necessidade básica que eu posso fazer ali, né? Isso tudo vem com conversa, vem com discussão, vem com pesquisa de clima. Às vezes, eu já vi muita empresa falar assim, eu nem aplico pesquisa de clima porque eu não vou ter condição de atender o que todo mundo fala. Do tipo assim, eu nem quero escutar porque eu sei que eu não vou poder inovar. Mas escute, escute, porque vai vir muita coisa. Dá medo, sabe, Ricardo? Quando eu passo aquela pesquisa de avaliação pós-treinamento, dá um medo danado. Mas vem muito mais coisas boas, felizmente. E aquelas que vêm, essas que cutuca, são aquelas que fazem a gente se desenvolver. É o tubarão no tanque, né? O tubarão que põe Hum. no tanque que coloca a gente, que é o que você está falando da China, exatamente, que faz a gente se desenvolver, né? Ô, Ricardo, e assim, ó, a minha empresa não tem uma cultura de inovação. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, né? Estou aqui para o líder que está nos escutando, ele trabalha numa empresa que ele sabe que não tem a cultura de inovação lá dentro. Então, é uma empresa que está, né, já aí ficando no mercado, tá ficando ultrapassada, né? Tá ficando obsoleta. Mas eu, como líder, eu quero implantar algumas práticas de inovação dentro do meu grupo, dentro do meu pequeno universo ali. Como que, na sua opinião, você percebe que o líder ele pode fazer essa prática da cultura de inovação no pequeno grupo dele?
Bom, acho que a gente volta até naquela primeira pergunta, né? Que eu respondi que a cultura, né? A empresa, ela sempre valorizar o aprendizado contínuo é muito importante, né? E a mudança, né? Quando eu não tenho nada disso dentro da empresa, realmente ela começa na margem, ela não começa no centro, né? Uma boa mudança se começa, a gente fala, né? Comendo pelas bordas, né? Então, por quê? Porque eu quero chegar ao centro, eu quero chegar ao status quo, né? Eu quero chegar ao estado da arte, né? Daquele, daquele processo, daquela cultura, da melhoria contínua. Então, eu vejo que a gente tem que criar mecanismos, né? Importante, né? Começando com mecanismos simples, né? Que mexa. Quando a gente fala da cultura inovadora, né? É, começa nas pessoas da seguinte forma: o quanto tanto eu estou aproveitando o capital intelectual das pessoas para a minha empresa. Uma coisa é você aproveitar a habilidade talvez técnica dela, né? Você contratou um contador, ele é um contador. Você contratou um administrador, né? O administrador ainda tem um leque muito expansivo, né? Ele cobra o escanteio e cabeceia muitas vezes, né? Pela própria formação de um bom administrador. Mas você contratou um engenheiro, ele está sendo um engenheiro. Você contratou um operador de máquina, de processo, ele está sendo aquele operador, ele aperta o botão, ele coloca a peça na máquina, ele tira a peça na máquina, né, principalmente nas máquinas automatizadas, né, contra a ociosidade do capital intelectual, por mais que ele está ali atento, né, ao circuito da máquina, ao processo da máquina, mas às vezes sobra tempo para ele pensar em algo. E o quanto tanto eu estou aproveitando esse capital, porque ele está sendo pago para isso, né, para ajudar a pensar, para ter o olho do dono, né? Eu gosto muito dessa questão do intraempreendedorismo e principalmente das metodologias que a gente aplica na empresa. Eu trago dois programas muito importantes. E é um programa que nós implementamos que ele ajuda, né, baseado lá no Peter Senge, no Quinta Disciplina, ele ajuda a criar esse intraempreendedorismo nas pessoas, que é ter o olho do dono, né, é pensar como o dono pensa dentro da empresa, mas eu preciso desenvolver habilidades nele. E aí a gente começou com um programa assim, o que você sabe fazer que você poderia ser um voluntário para ensinar o seu colega? Mas como assim? Fazer o quê? De que forma? Ou aquilo que você tem mais expertise, ou talvez até um tocar violão que você gosta muito, você gostaria de ensinar o seu. Mas o que eu estou querendo ganhar com isso? É que a prática de comunicação dele, ensinar outra pessoa a tocar violão, vai trazer para ele um desenvolvimento pessoal muito grande. E aquele que vai aprender a tocar violão é mais uma prática, né? Mais algo a mais que essa pessoa, que vai florescer nessa pessoa, né? Que ela vai levar para a sua vida e que vai melhorar o seu bem-estar. Nós aplicamos programas dessa forma que as pessoas sabiam a dançar e queriam ensinar outras pessoas a dançarem dentro da empresa. Então a gente separou grupos, né, de quem queria ensinar e de quem queria aprender, né? E fizemos com que a empresa investisse em momentos como esse, pós o horário do trabalho, porque é um trabalho voluntário isso, né? A empresa colhe resultado disso. O que ela fazia? Ela investia lá num coffee break, né, para que depois do horário de trabalho as pessoas tinham uma sala e conseguia criar aquele desenvolvimento. A aula de violão, que muitas vezes acontecia no horário pós-almoço ali, né, naquele intervalo de descanso, e aquele que quer aprender, ele sujeita, né, a quebrar um pouquinho daquele soninho que ele vai dormir ali depois do almoço, né, para aprender a tocar o violão. Então nós tivemos vários. Violão, pintura de tela, eu lembro, planilha de Excel, né? Então a empresa colocava os computadores numa sala, enfim. Nós tivemos ali vários programas, até automação, né? O pessoal da manutenção foi dar curso de automação. Mas por quê? Porque a indústria 4.0 estava chegando e a gente precisava conectar os operadores à realidade que a empresa tinha de investir em tecnologia, mas eu preciso aproximar as pessoas da tecnologia, né? E com isso a gente colheu muito despertar nas pessoas.
sabe? As pessoas trocando alguns vícios por novos aprendizados, né? E imagine você pintar um quadro numa sala de aula com um colega te ensinando e aquele quadro, aquela tela, fazendo parte da decoração da sala do presidente da empresa. Olha a honra disso, né? Olha a honra disso. E o outro programa foi um programa que já era um programa mais intrínseco, né, à organização da empresa, no dia a dia. Cortou um pouquinho aí? Alô? Oi? Voltou? 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 Opa, Tá. Parei tá me aonde? vendo? Tô vendo. Não. Ah, então tá, é que eu coloquei para carregar aqui, tá? Vai lá. Tá. Eu Você parei falou aonde aí? do quadro do o quadro na sala do presidente. Na sala Até do aí. presidente e a honra, né, da pessoa que aprendeu a pintar aquela tela e hoje aquela tela, né? Então a empresa também buscou declarações da família, né? O que você achou do novo dom do seu pai, do seu esposo ou da sua esposa, né? Olha. Ah, e aquilo trouxe aquele sentimento de pertencimento, de crescer, de empresa escola, e isso traz bem-estar nas pessoas, né? Então a gente fala de a empresa estar cedendo bem-estar, essa é uma prática de bem-estar. É uma prática, eu estou ensinando algo que faz sentido para a vida das pessoas. Uma que ela quis fazer, é voluntário, né? A outra que quis ensinar. E aí o outro programa foi um programa mais intrínseco ao dia a dia da empresa, um programa que envolvia a gestão de qualidade, né? Um programa que a gente, no dia a dia, a gente separou equipes e as equipes tinham 1 hora por semana para se reunir, pensar num problema e dar uma solução para ele e que fosse resolvível, né? E pudesse ser implementado e ali analisado os custos, os ganhos desse projeto, na melhoria de processo, na melhoria de produto, na comunicação de uma planilha com um software, de um material do planejamento de produção com a fábrica. Inúmeras, inúmeras ideias que surgiram durante um período de. Esse programa ficou mais de 10 anos implementado dentro da empresa e hoje a gente usa essa prática na consultoria de como implementar isso para que o programa traga resultados tangíveis em números, mas traga o maior engajamento entre o empreendedor das pessoas. Né? Então, assim, aplicar essas metodologias, né, o brainstorming, né, aplicar o uso do feedback, implementar laboratórios de criatividades, né, esse projeto, por exemplo, da prática da gestão de qualidade, é um laboratório de criatividade. Né? Olha, está acontecendo dessa forma, mas se a gente mudar, se a ferramenta for outra, se a matéria-prima for diferente, se o parafuso for outro, né? Lá num supermercado, né, a maneira de desembalar, né, eu vejo tantas práticas dentro de supermercados, né, a maneira de desembalar produtos, né, rapidamente, ágil numa prateleira, a maneira de compor uma prateleira com um produto para que chame a atenção do cliente. O organizacional do supermercado é muito válido, ele vende muito, né? O mercado ele é fantástico. Como aproveitar o seu recurso humano para criar elementos importantes que vá trazer maior venda, maior mercado, que faça maior sentido para os seus clientes, né? Então Isso. é dessa forma que a gente consegue. E outro ponto, né? Documente. É muito importante documentar as ideias. É muito importante também, às vezes, adotar, né, políticas de incentivos, né, através de sugestões. Nós tivemos o Cláudio Zini no início, aqui em Arapongas, no início, agora em fevereiro, por uma palestra, ele que é o CEO da Portas por Mais, né? Fabrica as portas lá em União da Vitória. Ele falou que ele conseguiu fazer com que as pessoas pensassem no lugar dele, como empresa. São vários empresários que eu tenho, não são colaboradores. Né? Mas ele criou essa oxigenação através de métodos, de práticas, né? de exercícios, né? E ele diz, às vezes eu tenho algum problema que eu preciso resolver no final de semana na empresa. E às vezes faz fila de gente querendo me ajudar. Então esse é o resultado. A gente tem que ter o envolvimento das É. pessoas. E vai muito no que você falou sobre a questão
do líder semeador, né? Acho que foi alguma coisa assim que você falou, né? Do líder semeador. E a gente traz muito isso, porque independente do resultado que você vai ter, você vai deixar marcas naquela pessoa, né? Aquela pessoa vai lembrar daquilo para sempre. Eu sou professora de formação, você disse que já esteve na sala de aula. Quando a gente ensina, a gente mais aprende do que ensina e do que quem está aprendendo de fato. Então, nessas pequenas práticas, a gente vai realmente mais evoluindo e também deixando marcas positivas. Imagina, né? O quanto que as pessoas não vão lembrar daquela liderança que colocou ele para dar aula de violão, né? Para compartilhar os aprendizados dele. É uma coisa que a gente nunca vai esquecer. E aí, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Olha, é, Então, pode ser que você nunca mais veja aquela pessoa, mas com certeza, assim, cada pensamento que ela tiver, cada ação que você tiver, eu acredito muito em energia, né? Reverbera na gente de alguma forma direta ou indireta, né? sim. Isso é muito E assim, importante. o Peter Senge ele fala, né? A organização que ensina é a organização que aprende. Então, assim, Isso. esse negócio do semear tem que ser cultural dentro da empresa. O líder não pode ser comando e controle a todo tempo, né, em todo momento, ter postura robusta, mas ter uma postura de ensinar, de plantar, de ser jardineiro, né? E esse papel da liderança na prática é baseado em resultado. Parece que não, mas é baseado em resultado. Por quê? Porque na psicologia a gente estuda isso, né? Lá na antropologia já se estuda isso, né? Como é importante ter o envolvimento das pessoas ao nosso lado, né? Pensando junto, se aquecendo junto, né? O homem da caverna lá, né? Quando veio o fogo, o que eles fizeram? Se juntaram porque percebiam que estar ali junto, eles iam sobreviver durante aquela temporada de inverno, caçar junto, né? Iam sobreviver. Né? Então, fazer as coisas com o ecossistema que você tem em sua volta é muito importante. Mas tem que Isso. fazer eles pensarem da mesma forma com que você pensa. E você pensar da forma com que você traga resultado entre aqueles envolvidos ao projeto, à missão, ao dia a dia da empresa. Né? Exatamente, uma cultura, né? Tem que fazer parte. Ricardo, já indo aqui para o final da nossa live, olha quem está chegando agora, né? Já, Muito já. boa noite. Já aproveita para deixar aqui sua pergunta para o Ricardo, né? Relacionada à inovação, se você tem alguma dúvida aí na prática da implantação da inovação para deixar sua empresa mais inovadora. Ricardo, no futuro, quais são aí as tendências de inovação para o futuro dentro das empresas, principalmente nessa parte de gestão de pessoas e equipes? Tá. Se a gente fosse falar de tecnologia, eu acho que a live só iria acabar amanhã. Né? É verdade. Mas olha só, né? Quando a gente fala da inteligência artificial, ela sem o humano ainda não faz tudo sozinho. Né? Então, assim, eu tenho um vídeo do humorista que ele fala: você não tem medo da inteligência artificial roubar o seu emprego? Ele falou: não tenho medo. Por quê? Porque ela é lógica e eu não sou lógico. Ou seja, eu tenho comportamento. E esse é o humano, nós não somos lógicos. Por mais que nós praticamos a lógica, né, nós temos comportamentos que não são lógicos. Né, baseado em emoções, em sentimentos, enfim. Então, assim, é claro, Renata, que independe, né, mais uma vez, do setor, do tipo de empresa, do formato da tua empresa, se ela é de produto, de processo, se ela é um escritório, se ela é uma advocacia. Acho que a gestão por propósito e a autonomia ela é muito importante quando a gente consegue ter times, né, guiados por metas. Então, assim, é necessário, tudo isso que eu falei, parece um enredo muito bonito, né, muito dinâmico, é coisa de RH, não é coisa de RH. É um engenheiro do outro lado aqui falando, né, que trabalhou muito junto com os RHs para implementar ações com metas. Né? Então, assim, agora eu ficar fazendo microgerenciamento, isso dá resultado? Né? Não. Mas se eu tiver uma meta guiada, né? Se eu apresento um programa dentro da empresa com resultados
tangíveis, esse programa tem que continuar rodando, porque ele está envolvendo as pessoas, né? Então, espaços mais colaborativos, isso é importante também, faz parte de um propósito, né? Não é ser um Google da vida, né? Espaço Google, não, mas é espaço que promova, né, a cultura colaborativa entre as pessoas, né? E ter ciclos curtos, né, dessas entregas que as pessoas vão te dar ali dentro das ações propostas e importantes para dentro da empresa. A cultura de dados, né, mais a emoção, usar os dados, né? Você fala a avaliação 360, o diagnóstico que você mencionou aqui, ele é importante? Claro que é importante. Porque senão eu não tenho dados para trabalhar, eu fico fazendo ações hipotéticas dentro da empresa e testa e faz. Aí o presidente da empresa falou, ó, se não deu resultado, cancela o programa esse ano, não tenho verba para esse ano. Por quê? Porque não foi baseado em dados. Eu não fiz a leitura correta, qual o momento correto para implementar ações que promovam uma cultura organizacional mais colaborativa dentro da empresa. E que traga, né, a resultante disso é inovação, é processo, né? E quando a gente fala de inovação também, ela não é só interna. Eu posso também estar preparando a minha empresa para buscar inovação que está fora está dentro do meu ecossistema como um todo, mas fora de dentro da minha empresa, né? Que é outras empresas querendo te ajudar, consultores querendo te apoiar, te suportar, soluções tecnológicas, né? Nós falamos muito das startups hoje, com soluções totalmente convergentes para programas importantes que traga mudança cultural dentro das empresas. Programas de ideias, de desafios, de comportamental. Então tem startup, tem tecnologia lá fora fazendo isso. Então, como que eu estou buscando essas tecnologias, né? Como que eu estou buscando esses dados, essas informações? E a aprendizagem contínua, mais uma vez, eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala aprender virou a moeda. Então, o learning it all, né, que é aprender continuamente, é a final, né? É a frase do momento. Foi falado lá no SWSX, né, que aconteceu nos Estados Unidos esse ano, 2025. Foi falado muito sobre isso. Eu até fiz uma publicação ali no meu, no meu Instagram, né, aqui da BIOS Innovate. Né? Pessoal, por que BIOS Innovate? Né? BIOS ela tem a ver com aquilo que está lá dentro do computador, que é uma aplicação que vai auxiliar toda a conexão do teu hardware e os softwarezinhos vão se comunicar e ele vai transformar naquilo, na informação da tela. Né? Então a BIOS vem de lá, ela é o centro do negócio. Né? Innovate vem da inovação. Então, buscar, né, Renata, essa questão de nós termos, né, um conceito de fazer com que as pessoas aprendam continuamente. Mas eu tenho que oferecer isso. Né? Hoje é muito mais, as empresas estão em alta em desenvolver equipes super poderosas, sendo escolas. Né? E a gente vê até na sucessão, né? Como que eu faço? É escola, a sucessão é escola. Né? O sucessor de uma empresa vai aprender, vai buscar as boas práticas para dar continuidade naquele negócio. E às vezes ele vai vir com um grau de inovação maior para fazer uma disrupção de uma cultura mais antiga para uma nova, mas tem que ter dados. Né? Lá atrás a gente fala do dados, tem que ter dados, né? Para trabalhar com foco em resultados. E acho que o uso da capacitação, o uso da inteligência artificial hoje é fundamental dentro das empresas, né, para dar agilidade, para dar velocidade, para diminuir gargalos, né, de informação, de como que eu posso resolver. Nossa, existem tantas ferramentas hoje, né, tanto ferramentas baseadas no generativo, quanto também ferramentas que já te entregam ali uma coletânea de processos importantes e ágeis, né, trazendo resultado em processos, em automação de processos,
em automação de informações do dia a dia das empresas. Acho que é um pouco disso, né? A gente vai falar de tendência, a tendência é muita coisa, Sim. né? É. Ô, Ricardo, se for assim, né, para ver, é isso que a gente fala, a questão do independente do tamanho, né? É, a minha empresa, ela tem 4 anos, né? A minha empresa, Renata Guzmão Desenvolvimento e Coach, ela tem 4 anos. É uma empresa nova, é uma criança ainda, né? Uhum, Mas, de acordo com os meus dados estatísticos, né, o meu contador com certeza vai ver essa live depois, teve um crescimento exponencial, assim, nos últimos 2 anos. Acho que a gente cresceu, não sei, aí cerca de 60%, 70% para uma empresa, né, que não tem, que tem agora eu tenho 2 pessoas, né, me ajudando aí. Então, assim, é um crescimento bastante exponencial. Então, o que que eu atribuo esse crescimento? É a abertura para a inovação. É característica dentro do meu negócio, claro, né? Adaptada para o meu negócio. E uhum, 2 coisas assim eu considerei fundamental para esse crescimento, que é o investimento em conhecimento. Então, né, eu vejo muita gente falando assim, ai, onde eu vou investir? E que tipo de aplicação investir? Invista em conhecimento. Então, por exemplo, em janeiro do ano passado, eu fiz um curso que, meu Deus do céu, foi um antes e depois para o meu negócio, né? Curso relacionado a treinamentos corporativos. Então, foi uhum. assim a virada de chave. Então, além do investimento em conhecimento, a inteligência artificial, que tem me permitido propor até serviços novos dentro da minha empresa, né? Então, por exemplo, eu só trabalhava com a parte de treinamentos e coaching. Eu estou conseguindo implementar consultoria na parte de gestão de pessoas, consultoria de processos de RH, graças à boa utilização da inteligência artificial, que muita gente não está utilizando ainda, Ricardo, né? Não É. está utilizando. Então, eu acho que assim, o básico, né? O básico bem feito, a gente consegue bastante resultado. Ricardo, sua mensagem final, né? O que você deixaria de mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, ou que vai nos assistir? Qual que seria assim? Eu vou te dar um microfone agora que vai alcançar muita gente, né? Aí, aliás, nosso Spotify aqui tem alcançado aí vários países, viu? Depois as lives ficam salvas aí, alcança bastante gente. O pessoal vem falar: "Nossa, tive tantos insights com aquele seu convidado". E aí, qual que seria a sua mensagem final? Eu acredito assim, nós precisamos dentro das empresas, né, até para superar os desafios, né, hoje, tanto de contratação, de engajamento, para estar preparado a tantas mudanças rápidas que está acontecendo no mundo, né, essa oferta diversa que existe de funções de emprego, de novos empregos, de novos modelos, né, de atuar no mercado, atuar. Eu vejo que hoje, para uma liderança, para uma empresa corporativa, tá? Eu acho que o foco, né, uma empresa corporativa, uma empresa que tenha funcionários, seja um, dois funcionários, né, Sim, é uma empresa corporativa. Ela tem um ativo ali muito importante que é humano, que tem sentimento, que pode potencializar a empresa, né? Então, pô, quantas histórias nós temos, né, Renata, de funcionários que viraram CEO, de funcionários que viraram sócio e depois majoritário de uma empresa, né? Por quê? Porque é o potencial humano, né? Então, hoje, liderar equipe, liderar pessoas, é saber ouvir, aprender rápido, né? Experimentar com coragem. Essa liderança inovadora precisa ter coragem, né? E construir sempre junto, né? Quando a gente fala de ecossistema, é construir junto, né? Uma das coisas que até trago aqui do próprio Claudio Zinin, né? Muitas coisas a gente tem que começar a fazer, né? Comece pequeno, né? Comece com o que a gente tenha, mas comece, né? Comece a fazer pequenas mudanças dentro da empresa, no comportamento, na prática, no diálogo, na criatividade, abrir espaços da criatividade, né? Estimular a criatividade dentro das empresas, que é uma das maiores riquezas que as empresas têm, é você quando você cria um ambiente e você estimula nas pessoas a criatividade. Olha o quanto, né? E aí eu posso até falar, né? Olha o quanto tanto você não vai precisar contratar engenheiros
consultores para dentro da tua empresa, né, para resolver alguns problemas. Por quê? Porque você está usando da sua criatividade, do seu potencial que você tem, capital intelectual, né, contratado ali no dia a dia para a tua empresa. Né? Então, eu acho que faz muito sentido, né? Até mesmo antes de falar de tecnologia, né? Inovação não começa com ela, né? Começa com a mentalidade, com o desejo de fazer melhor todos os dias. Né? E é isso que a gente tem que, que, que levar como legado para dentro das empresas. Principalmente quando você é líder, né? Principalmente o cara que é líder, né? Não se resolva apenas com a tecnologia. Ela é um mecanismo. Mas nós sabemos que nós temos muito mais, eu acho que é 80-20, tá? Tecnologia é 20, 80% são as pessoas. Então, um bom diálogo, uma boa mentoria, um bom coach, colocar ali pessoas para entender melhor o seu ecossistema, diagnosticar um pouco mais os seus colaboradores, vai fazer bem para a tua empresa, para o teu negócio. Eu acho que a gente elimina muitos problemas com isso. Com certeza. E você precisando de um engenheiro consultor, eu conheço um, gente, conheço um excelente aqui, viu? Para indicar, viu? É isso. O Ricardo, me lembra aqui, né? Dentro do meu portfólio de treinamentos tem a parte de gestão de tempo. E é muito comum o empresário falar assim: vem aqui para você ensinar. Eu quero ferramentas, eu quero que você ensine ferramentas de gestão de tempo para as pessoas. E aí, é o que eu sempre digo, eu posso até ensinar ferramentas, tem muitas, tem várias, que ao longo do tempo a gente vai adquirindo, né? Mas não adianta a gente implantar ou comprar uma ferramenta de gestão de tempo, teria várias aqui para dizer, de agenda, de planejamento, de priorização por ordem de importância, se a gente não tem o hábito, cadê o meu? Não tá aqui, ó, de pegar uma agendinha de papel, né? E anotar os nossos compromissos, certo? Sim, sim, sim. Então, não tem ferramenta que substitua o hábito. O que eu já vi de líderes, muitas vezes, investe muita grana em ferramenta e não tem tempo ou hábito para alimentar a ferramenta depois. Então, é aquela velha história que eu sempre digo, né, por exemplo, a pessoa, você deve conhecer, eu também conheço, muita gente que está aqui, por exemplo, você vai lá e faz uma cirurgia bariátrica para você reduzir peso. Aí resolve a parte de fora, mas muitas vezes você não tem o hábito de se alimentar melhor. Então, volta tudo, né? Igual era antes, como muitos casos que eu conheço. Então, a mesma coisa são ferramentas. Nesse caso de ferramenta de gestão de tempo, é o hábito de se planejar, de parar para se planejar, o hábito de se organizar. Depois, sim, a ferramenta ela vem assim, ó, para impulsionar, né? Ela impulsiona aquilo que a gente tem para entregar. Então, que bom que conversando com você, agora eu vou deixar essa live salva, ó, para falar, Ah, que pessoal, tá legal. vendo, ó? Cacifou aqui, assinou embaixo de tudo aquilo. Tive um engenheiro de inovação falando que a tecnologia ela vem depois de bons hábitos, né? Então, Sim, sim. muito feliz, viu? Ricardo, É, muito bom. eu agradeço muito por isso, tá? Esse reforço, né? A gente acho que tem muita coisa comum, né, entre a Com certeza. engenharia e a psicologia, né? Então, nós temos que saber aproveitar, né, o capital humano, as pessoas, né? Fala, o capital intelectual das pessoas nos surpreende, né? Então, por isso que sim, né, a tecnologia vem depois. Isso, exatamente. E sempre Ricardo, veio, né? isso, pessoas, né? Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Obrigada pelo tempo aqui conosco e que venha muitas oportunidades aí da gente entregar mais inovação aí para o pessoal. Para o Legal. pessoal que esteve aqui presente, muito obrigada e nos encontramos aí na próxima live, viu? Pessoal, olha, a Renata aqui, ó, ela conheço ela de outros verão, né? Isso, ai meu De Deus. outras jornadas, assim. Isso. E ela não mudou nada, cara. Ela é uma pessoa totalmente humana, simpática, consegue transmitir um conhecimento fenomenal. Então, olha,
quem não trouxe a Renata ainda para dentro da tua empresa, traga a Renata, isso é muito importante. Vai fazer uma Oh, diferença gigantesca, né? A fala dela, cara, eu gosto de ouvir a sua fala, e já falei, né? Tem uma fala até parecida lá com alguma outra, uma colega nossa, com a Ângela, fala que é a isso. escola, é a formação, né? São as Uma fala, sementinhas, as sementinhas, né? são sementinhas, né? E a fala dela é muito importante, é cativadora e ela consegue realmente fazer mudança nas pessoas. Que bom, meu. Ai, muito obrigada. Fico muito lisonjeada, viu? Legal, legal. Muito obrigada, Ricardo. Ricardo, um grande abraço para você, viu? E até a Obrigado. nossa próxima conexão. Até Boa mais, noite, pessoal. Até pessoal. mais. Tchau, Obrigada. tchau. Até Tchau, mais. tchau.